Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, trazendo diversos assuntos para nós trocarmos uma ideia em sintonia juntos. Qual o tema que eu trouxe para vocês hoje? Deuses ativos na Terra. Vamos entender o que eu quis dizer com este tema. Que deuses são esses? Eles estão ativos aqui na face da Terra? Como que funciona isso? Hoje eu vou me basear um pouquinho na cultura egípcia, que nos seus tempos áureos trabalhavam os mistérios de Tuat, com T de tatu, tábua, ou mesmo Duat, com D de dado, que na verdade corresponde a uma dimensão, que esta dimensão que está presente no nosso planeta é um lugar fantástico para uma fácil compreensão, podemos dizer que representa o astral magnífico do planeta Terra com uma força maravilhosa, onde ali nós temos esses deuses ativos. Mas antes de entrarmos diretamente nessa parte correspondente a esses deuses ativos, vamos conversar um pouquinho sobre esta origem, esta energia que os antigos, como eu disse, eu vou falar um pouquinho da tradição egípcia, ou mesmo mitologia egípcia, para que a gente entenda o que é esta realidade, como ela funciona, como ela trabalha, o que ela representa, como eu entro em sintonia com isso. Eu já dei uma dica agora no início do programa, que corresponde à nossa consciência astral, correspondente à força do planeta, que está sintonizado conosco também. Então essa energia, essa força, na verdade, esta dimensão, aonde estão esses deuses trabalhando para implementar no planeta Terra os desígnios do Rei do Mundo ou os desígnios do Rei Melquisedeque, esta consciência presente nesta dimensão representa o enfoque direto das realizações que devem ocorrer no nosso planeta. E essa dimensão, novamente eu digo, eu vou explicar melhor, depois de falar um pouquinho sobre essa força através da mitologia egípcia, ela é móvel. Essa energia, conforme a humanidade vai evoluindo do Oriente para o Ocidente, isso qualquer pessoa que estudar um pouquinho a história da humanidade, observa que nós tivemos um influxo vibracional de um novo tipo de ser humano que iniciou praticamente a sua formação ali no Oriente e veio através, infelizmente, de conquistas e guerras, veio trazendo toda essa energia, toda essa mescla das civilizações anteriores do Oriente para o Ocidente, chegando e eclodindo no seu final aqui nas Américas. Então chegou no limite. Nós estamos num momento onde nós temos que cuidar muito do que fazemos, principalmente no sentido coletivo, porque agora a divindade quer que a gente ajeite tudo e tenha o eclodir de todo esse processo evolucional que chegou aqui nas Américas, principalmente Brasil. Quem me acompanha aqui na Rádio Mundial sabe o quanto enalteço a nossa pátria, principalmente como força vibracional que tem que passar, obviamente, por grandes transformações para que ela seja realmente a pátria dos Budas da Era de Aquário, que irão implementar todo o seu trabalho aqui, já estão implementando na verdade, e com isso nós teremos o Brasil como a nova Jerusalém. Aí muita gente, principalmente os pessimistas, o Newton Schultz é louco, olha a loucura que está isso aí, e etc. Não duvidem, essas transformações estão ocorrendo a olhos vistos. Não estou falando só de política, não entra nesse jargão, estou falando de todas as vibrações que estão aqui, e esta dimensão, a dimensão correspondente ao mundo de Duat, chamado, novamente vou dizer, pelos egípcios por Tuat, com T de tábua, mas nós utilizamos aqui no Brasil, na iniciação da eubiose, que é a escola iniciática que eu pertenço, nós utilizamos o termo Duat. Estas energias estão com o seu epicentro de força associadas ao nosso país, e as pessoas que entram em sintonia com toda essa energia ficam conectados com esses deuses ativos que estão no mundo de Duat, recebendo as energias do que nós chamamos de implementações ou
ou arquitetura de Deus de Agartha, e Agartha está associada diretamente ao rei do mundo, o rei Melquisedeque ou Shambhala, que essas dimensões que eu citei pós-Duat são dimensões mais interiorizadas, são dimensões mais sutis. O mundo de Agartha, ele representa uma energia fixa, como se fosse a energia correspondente à coluna do nosso planeta, trazendo os mistérios do Polo Norte até o Polo Sul. E Duat vem como um mundo móvel, trazendo para aqueles que se conectam junto com esses deuses ativos na face da Terra, traz essa energia móvel que hoje está projetada aqui no Brasil. Então não duvide, como eu estava falando, você pode ter a absoluta certeza que no momento certo nós vamos eclodir como um grande país, como uma grande pátria, vamos merecer a presença dessas hierarquias aqui conosco, e estas hierarquias, que são os Budas, que são os grandes adeptos da sua corte, irão trazer todos os eflúvios para que nós tenhamos uma consciência totalmente diferenciada aqui no planeta Terra. E tudo isso vai mexer com a parte econômica, com a parte religiosa, com a parte política, obviamente, com tudo que nós hoje temos como um sistema totalmente desgastado. Mas vamos voltar para os mistérios de Duat para você compreender vamos utilizar o panteão egípcio para compreender esta energia. Se nós pegarmos todo o panteão egípcio, você começa a entender agora por que muitos faraós tinham o processo de mumificação com a sua morte, porque todo aquele rito, toda aquela parte funerária correspondente à morte deles seria para que eles ressurgissem ou, na verdade, renascessem nessas dimensões, que é a dimensão ou o mundo de Duat, aonde ali os mortos se fazem vivos. Então existe essa ressurreição, aonde o próprio corpo do faraó, por isso a mumificação, poderia ser aproveitado nessa dimensão, onde nós teríamos diretamente a ressurreição desse corpo eucaristificado para que começasse esse renascimento como Deus diretamente nesses lugares. Então vamos começar a entender um pouquinho isso. O que nós temos que entender que inicialmente, quando se fala dessas dimensões, dessas forças, isso estava escrito em muitos textos. Se você pegar o próprio livro dos mortos, ali narra a passagem da realidade desses seres, que na verdade, para todos que estiverem trabalhando em prol dessa grande obra, vão inevitavelmente se defrontar com essa dimensão para uma fase de compreensão espiritual do planeta, mas que na verdade é a consciência astral de depuração da força para que todos possam renascer. Esta é a verdadeira ressurreição da consciência trabalhada aqui na face da Terra. Então até mesmo os corpos eucaristificados, isso é um dos grandes mistérios da iniciação, eles são aproveitados nessa dimensão se necessário. É um físico um pouco diferenciado do que nós conhecemos? Sim, mas conforme ele é encaminhado para essa energia, existe a ressurreição e a pessoa vai para o seu lugar de correspondência. Já os seres humanos que não fazem os seus papéis no sentido de cumprir o seu trabalho, independente de qual seja, não estou falando só de seres extremamente especiais, qualquer ser humano que esteja aqui na face da Terra, se essas pessoas não cumprem o seu papel, vão para uma dimensão onde o nível de vibração não é tão sutil como o Duat, que representa o mundo de Badagas, onde ali ele faz uma recapitulação da sua vida anterior e volta para o processo de reencarnação. Já os seres que, independente de onde estiverem, colaborarem com essa grande obra, com essa grande transformação que deve ocorrer no nosso planeta, esses seres por direito vão para a dimensão de Duat. Por isso que os faraós, eles eram encaminhados em todos esses ritos que eu citei, um exemplo, o livro dos mortos, você também tem os textos de Anduat, que são textos onde falam e contam que nessa passagem, principalmente dos faraós, ele se defrontaria com
com ilhas, ele se defrontaria com campos, ele se defrontaria, vejam que interessante que está nesses escritos, com paredes de ferro, que na verdade são paredes de metais, onde esta dimensão coagulou todas as experiências que a humanidade fez, porque na verdade é um mundo arquivo. Então tudo que foi feito na face da Terra está arquivado nessa dimensão através de todos os subplanos, através de todas as partes vibracionais correspondentes a ela. Então tudo que nós tivemos, tudo está ali registrado, tudo está ali colocado para que as pessoas que por direito consigam chegar nesse lugar, como se citando o exemplo novamente, eu falei dos faraós, essas pessoas podem acessar todos esses arquivos, todas essas realidades e podem contribuir com a implementação que é o trabalho da dimensão de Duat ou mundo de Duat, fazer a implementação de todos os desígnios traçados pelo rei do mundo ou rei Melquisedeque. E isso acontece ininterruptamente até que a nossa civilização deu o seu basta no sentido evolucional, mas tem muito tempo, nem vou citar números, onde todos nós nos tornemos verdadeiros deuses, como esses deuses que estão ativos. Continuando nesses escritos, eles dizem que nesta passagem existem seres perigosíssimos que podem ali entrar em sintonia com aquele que está fazendo sua passagem da face da Terra para essas dimensões fantásticas. E essa energia correspondente a esses seres, vamos chamar seres perigosos, são, na verdade, guardiões dessas passagens, guardiões que onde seres que tentam atravessar ali sem o verdadeiro merecimento, eles praticamente expulsam, eles praticamente repelem a energia vibracional dessas forças para que eles não profanem o que representa esse mundo de Duat, que é um mundo fantástico, que somente, repito, os merecedores podem entrar. Seria, vamos dizer assim, a parte do mundo astral mais sublime que tem correspondência no nosso planeta Terra, como se fossem os Campos Elíseos dos gregos, como se fossem todos os nomes utilizados pelas grandes civilizações, tudo isso está presente no mundo de Duat. E o mundo de Duat é um lugar onde a gente arregaça as mangas e trabalha para a implementação de todos os ditames do Rei do Mundo aqui na face da Terra. Continuando ainda na mitologia egípcia, se você pesquisar um pouquinho mais, já dei algumas dicas sobre o livro dos mortos, os escritos ou os textos de Amduat, né, que é A-M-D-U-A-T, ali contam e narram essas coisas que eu estou falando para vocês, mas estou tentando desmistificar para que a gente não fique preso nessas consciências através de misticismos cegos e errôneos. Como eu estou dizendo constantemente nesse programa, somente os merecedores têm por direito acessar os mistérios ou a vibração deste mundo ou dessa dimensão móvel que faz a implementação do rei Melquisedeque aqui na face da Terra. Se você pegar, vamos lá, você pegar o deus Anubis. O deus Anubis, no panteão egípcio, ele pesa com uma balança, depois que o morto, ele chega e se defronta com ele, que ele tem a face do cão, vamos dizer assim, é uma divindade egípcia, ele tem uma balança na mão, e em uma parte da balança tem a pena da deusa Maat. Maat se escreve M-A-A-T, mudo, né? Então a deusa Maat, que é a deusa da verdade, a deusa da justiça, fornece uma pena e com isso é pesado o coração do ser humano que ali se defronta. Por isso que o coração era um dos órgãos que nas mumificações do faraó, junto com os rins, eram preservados por causa de toda essa parte da mitologia, mas já vou desmistificar. Então era pesado o coração junto com a pena da deusa Maat. Se tivesse o equilíbrio, ele continuaria a sua jornada para se defrontar com o mundo de Duat. Se o coração pesasse demais, essa pessoa teria muita depuração e não teria condições de entrar em sintonia com essa dimensão espiritual fantástica que está no nosso planeta, onde estão os deuses ativos. Então, como eu disse, a pessoa iria para uma dimensão não tão sutil e ali ela faria a recapitulação da sua vida anterior para posteriormente reencarnar. Já as pessoas que tivessem o seu coração, aí que está o segredo do chakra cardíaco, onde nós temos o ponto bindo ou ponto bindu, que seria como se fosse um chip que arquiva todas as nossas experiências, que nós acessamos
conectamos essa realidade sublime e fantástica com o chakra do coração, o Anahata, por isso que ele é tão falado no meio esotérico, mas muitas vezes pouco compreendido no seu sentido real. Esse chakra de 12 pétalas, com 2 ocultas, originando o mistério do 14, novamente o panteão egípcio, ligado aos 14 pedaços de Osíris. Esta realidade, toda essa sublimação, que deveria ser feita através do chakra cardíaco, que representa a energia, onde essas divindades, nessas dimensões, terão condição de observar. Vou brincar, seria como se eles pegassem o seu chakra e conectassem a um lugar e vissem se você tem condições de seguir adiante ou não. Então, na verdade, todo esse processo deste merecimento de ingressar com esta força, o que representa? A sublimação das energias que estão no nosso chakra cardíaco, com tudo que nós trabalhamos, com conhecimento, amor, fraternidade, tudo está sendo registrado aqui. E o ser humano tem condições em vida ou em livre-arbítrio de transmutar essas energias conscientes. Você está errando muito, está num momento difícil, nada impede de você transmutar essa energia, de você transmutar essa força. E com isso, quanto mais você evolui, mais esse chakra vibra, mais ele oferece os acessos para as regiões superiores dos 3 chakras que provocam o que nós chamamos aqui popularmente de iluminação, e com isso você está construindo, trabalhando pelo bem da humanidade, você está construindo esses valores no seu chakra cardíaco e você terá condições de se defrontar com esses deuses ativos que estão no mundo de Duarte. E esta realidade, finalizando a força do panteão egípcio, porque o deus Anubis, ele tem a metade do animal para cima e o humano para baixo, ele tem condições de pesar o quanto você trabalhou, esse lado humano, não estou falando mal do reino animal, mas se um ser humano não cumpre o seu papel, pelo menos de ser humano, ele deixa o lado animal ficar exacerbado nele, e com isso ele não age como um verdadeiro ser humano, e ele erra muito, e ele pisa na bola aqui na face da Terra com suas experiências, e ele não coloca em si vibrações que no futuro lhe dariam o direito de ingressar nessas dimensões, que é a dimensão do mundo de Duarte, correspondente ao lugar onde os deuses ativos estão atuando diretamente com essas forças. Vamos entender agora como que a gente trabalharia isso, né? Como eu digo para vocês, onde eu tento, Newton Schultz, trabalhar esses padrões vibracionais diferentes, eu tento trabalhar na Sociedade Iniciática Brasileira de Obiose, que é o lugar onde eu faço a minha iniciação, é o lugar onde eu procuro entender esses mistérios da humanidade para colocar, cravar diretamente aqui no chakra do coração, o Anahata, os valores que vão poder, se eu fizer o meu papel, eu me esforço, tento, erro muito como ser humano, possivelmente eu erro muito mais do que acerto, colocar valores aqui condizentes a essa realidade que um dia, se por direito eu tiver esse merecimento, eu vou, quando chegar o momento da minha passagem aqui na face da Terra, das experiências terrenas, ingressar no mundo de Duarte e me defrontar, de acordo com a minha possibilidade também, com esta realidade fantástica onde estão os deuses ativos ali trabalhando. Daí que você pega aquele dizer do Cristo fantástico: na casa do meu pai existem muitas moradas. O próprio mistério dessa dimensão ou do mundo de Duarte envolve muitos mistérios que para a compreensão humana fica difícil você falar é assim, A, B, C, D. Você pode até sugerir, colocar como uma verdade, mas eu, na minha visão, ali nós temos um avanço tão grande no sentido de vibração, por isso é necessário o desenvolvimento da consciência, que não dá para a gente mensurar, pelo menos eu não tenho condições de mensurar direitinho como que funciona ali. Eu li, conheço, procuro vibrar algumas coisas, tive algumas experiências místicas que não posso atestar que foram verdadeiras ou não, mas aí são experiências particulares minhas. Nesta realidade do mundo de Duarte, ali, como eu disse para vocês, que é o tema do programa, nós temos os deuses ativos na face da Terra. E esta realidade do mundo de Duarte possui um templo central, que é chamado, na iniciação da Sociedade Brasileira de Obiose, Templo do Caijá, que representa esse 8º
princípio, esse princípio dos deuses manifestados na Terra através dessa dimensão, fazendo as suas implementações. Nesse templo fantástico ali nós temos o que nós chamamos da taça do Santo Graal, a verdadeira que está ali como depósito de todas as experiências dos grandes seres que se doaram para a humanidade. E as vibrações dessa taça, elas sobem para a face da Terra num determinado momento específico para atuar através da presença desses seres especiais, que nós chamamos de Budas, Avataras, Yoganãs, Manus, são muitas nomenclaturas, Bodhisattvas, na verdade, seres de grande estirpe de consciência que vêm trazer todas as renovações. Então, todos esses seres, eles representam o sonido da taça do Santo Graal viva neles, por isso que quando eles falam, eles trazem uma potência incrível de consciência, uma potência fantástica que faz com que todos que entram em sintonia com eles fiquem abismados com o potencial vibracional. Seria como se a própria taça do Santo Graal falasse. E novamente digo, essa taça está no mundo de Duat, como sonido da reverberação de todos esses grandes seres que se doaram para a humanidade. E esta energia dessa taça, ela traz toda a implementação dessas forças e desses valores que sobem, e ela existe desde o tempo da Atlântida. Não pensem só, isso é do tempo do rei Arthur, é o do tempo de... Não, isso existe há muito tempo como depósito ou receptáculo do trabalho desses grandes seres. Daí que nós temos, nesse mesmo templo do Kaijá, esses deuses ativos que ali estão, e são pouquíssimos, raríssimos seres da face da Terra que têm condições de entrar nessa realidade. E ladeando o templo do Kaijá, nós teríamos, diríamos, uma cidade solar e uma cidade lunar. A cidade solar, ou a parte da região solar ao lado do templo de Duat, tem os seres que se iniciaram, os verdadeiros adeptos, que representam a corte de todos os seres especiais que já se manifestaram, como eu citei aqui, Cristos, Budas. Então eles têm direito a habitar nessa cidade. Já os seres humanos, que fizeram o seu trabalho e mereceram entrar na dimensão de Duat, ficam na parte lunar, que seria o lado da esquerda, para quem olha de frente para esse templo fantástico, que é o templo do Kaijá, no mundo de Duat, seriam praticamente o povo de uma forma geral, que não se iniciaram, mas que cultuaram e deixaram vibrar dentro dos seus corações energias de consciência verdadeira, com sabedoria, o conhecimento aplicado em prática, junto com amor e fraternidade, e fizeram o seu papel de uma forma fantástica e foram merecedores de entrarem nesta realidade que os egípcios falavam que somente os faraós poderiam chegar ali. Mas não, isso está disseminado pelo mundo. Nós temos que vencer o misticismo atual para que todos nós façamos com que essa realidade cada vez esteja mais próxima da face da Terra, para que num momento fantástico Duat e face da Terra se confundam e nós teremos aqui um mundo muito mais igualitário, um mundo mais justo, um mundo mais fraterno, um mundo correspondente a essa era aquariana que eclode, como eu disse, aqui no Brasil como especialidade fantástica no momento correto. Quanto mais pessoas iniciadas, ou mesmo pessoas que podem entrar na categoria ou na hierarquia do adeptado, mais nós trazemos os mistérios desse mundo aqui para a face da Terra. E tudo isso está acontecendo agora, de acordo com o que você faz. Se você entrou em sintonia comigo e você falou assim, eu estou a fim de beber da fonte do conhecimento que o Newton Schultz falou, porque eu sou um mero transmissor sujeito a muitos erros e enganos do que eu falo aqui, eu estou no jogo como todo mundo, mas existe um conhecimento fantástico que é deixado pelo professor Henrique José de Souza na Sociedade Brasileira de Eubiose. E todos os seres que ali estavam com ele deixaram livros, deixaram escritos fantásticos que para as pessoas que ingressam na Sociedade Brasileira de Eubiose que não tem fins lucrativos, procura ser passado esse conhecimento através da iniciação e dos graus iniciáticos para que todos que ingressem ali tenham a condição de entrar em sintonia com todos esses valores e possam fazer parte da conexão direta, mesmo em vida, com esses deuses ativos na face da Terra. Você quer ter uma dica, como que eu entro, como que eu faço? Manda um e-mail para a minha equipe. Qual é o e-mail da minha equipe? Equipe
equipe@newtonschutz.com.br. Repetindo, equipe@newtonschutz.com.br. Newton Schutz, você procura no Google que ele arruma o meu nome ali, você põe tudo junto.com.br. Finalizando, equipe@newtonschutz.com.br. Informe somente a sua localidade e o interesse de entrar na Sociedade Brasileira de Obiose. Com certeza, com o maior carinho do mundo, no momento certo e oportuno, eles irão responder o seu e-mail. Finalizando, equipe@newtonschutz.com.br. Queridos ouvintes, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.